Não há como a gente viver o sobrenatural de Deus se não soubermos partilhar. A gente não pode desprezar o pouco, não é isso? Bem, pode ser. Não desprezem o pouco. A gente não pode desprezar os pequenos começos. A gente não pode desprezar aquilo que Deus tem nos dado e olhar e falar, é muito pouco. Irmão, o pouco que Deus faz. E Deus não olha com os nossos olhos. Nós julgamos com o olhar humano, mas o Senhor, Ele vê aquilo que eu e você não conseguimos ver. 5 pães e 2 peixes para o Senhor é o suficiente para uma multidão. Ele é o Deus que opera no sobrenatural. Mas eu acho que o segredo está nisso. Na mão do menino eram 5 pães e 2 peixes. Mas na mão do mestre, quando você partilha, aí a multiplicação vem. Entrega a tua vida toda, confia nele, o mais ele o fará. Versículo 1. Eu vou ler aqui os versículos e quando nós chegarmos ao versículo 5, eu vou parar e a gente vai começar a conversar sobre esse texto. Deus é especialista em transformar pequenas sementes em grandes colheitas. Eu creio nisso. Depois disto, partiu Jesus. Depois disso, João Batista acabara de falecer e ele estava muito triste. Eles estavam numa correria tremenda. Eles partiram para o outro lado do Mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Anderson, sabe que quando eu leio o versículo 5, a primeira coisa que me chama muito a atenção aqui é que apesar da correria de Jesus e dos discípulos, apesar do cansaço físico humano, apesar da tristeza da morte de João Batista, Jesus, ele olha para aquela multidão. E nos outros evangelhos diz que ele olha e ele tem compaixão daquelas pessoas que estavam ali. Eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Aquelas pessoas ali, elas precisavam de cuidados de Jesus. Então Jesus levanta os olhos e eu me senti como se Jesus olhasse diretamente para mim, como se Jesus levantasse os olhos para mim, mesmo estando em meio a uma multidão, como se Jesus estivesse olhando. E a multidão estando com ele, ele disse para Filipe, ele percebe uma necessidade daquela multidão. E eu sei que Jesus percebe a nossa necessidade. Mas se você parar para pensar, eles estavam indo repousar. Sim. Aliás, esse foi o 4º milagre narrado no Evangelho de João. E o momento era muito difícil, muito delicado. Eles queriam um tempo de férias, de repouso. E a multidão, quando percebe que chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eles vão ali por um socorro imediato, ou seja, eles não estão pensando na figura de um redentor. Eles querem cura, prosperidade. O que eles estão atrás é de um imediatismo. Mas o Senhor suspende as férias para agir, estar com esse povo e começar a fazer coisas grandes no meio desse povo, apesar de toda a dor pela morte do primo e todas as dificuldades que Jesus estava vivendo. Sim, ele olha, ele tem compaixão e a palavra diz que ele continuou ensinando, curando. E a necessidade, ele olha para Filipe, e eu não sei a sua necessidade nessa manhã, mas a necessidade da multidão, e talvez nem eles soubessem disso, e nem Filipe, nem os discípulos, tanto que eles refutam a pergunta que Jesus faz. E Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente?
Por que você acha, Anderson, que Jesus, sendo o Senhor, conhecedor de todas as coisas, sabendo de todas as respostas, sabendo que Ele que dá a palavra final, sabendo que nada pega Ele de surpresa, sabendo que quando Ele tem e nos lança um desafio, Ele mesmo provê o escape ou a vitória, por que Ele olha para Filipe e diz: Filipe, e aí? O que nós vamos fazer? Na verdade, ele pergunta, né, o onde comprar. E a resposta do seu discípulo foi como. Até porque o texto vai dizer, Márcia, que Jesus queria apenas testá-lo. Você sabe por quê? Tem coisas que vêm sobre as nossas vidas, sobre a igreja, que a gente acha que a gente vai afundar, que não vai dar certo. A gente acha que Deus não tem um plano em curso, mas Ele só está nos testando. Tudo que acontece, Márcia, na nossa vida é aquela coisa assim, é um teste. Foi assim com Abraão? Foi? Como é que aconteceu? Narra isso aí. Quando ele testa com Abraão, quando ele testa com relação ao seu filho. Legal. E ele começa a testar Moisés. Ele começa a testar Jesus. E nesses testes, nós precisamos ter a convicção que o plano dele está em curso. Ele só quer ver o que está no nosso coração. E logo depois vem um outro discípulo que, Márcia, ele apresenta uma solução duvidosa. Ele fala algo, mas que ele mesmo não acredita, né? Tem um menino aqui, tem um menino. O que esse menino 8. tem? Versículo 8 diz assim: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, ele diz assim: está aqui um rapaz, olha, ele tem 5 pães de cevada, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Será que isso vai significar alguma coisa? Olha, Jesus, eu não vejo jeito não, o que a gente tem é muito pouco o que nós temos. Só tem 5 pães e 2 peixes. Em alguns textos, outros textos dos evangelhos, diz que Jesus manda eles procurarem para ver o que tem. E eles trazem a resposta. André traz a resposta. Uma resposta com uma dúvida. Ou seja, tem um menino, tem 5 pães. E o pão descrito aí é um pãozinho de cevada, não é de trigo. Era um pãozinho bem menor. Márcia, era como o biscoitinho da época. E o peixe, a palavra aí usada, é aquele peixinho tipo sardinha. Sabe para quê? Para a gente confiar que o milagre fora tremendo. Vamos adorá-lo. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Muitas vezes eu e você somos Filipe. Quando Jesus fala como vamos fazer, onde vamos comprar, e ele questiona. Não sei se eu e você somos André, que nos momentos de crise nós só olhamos e dizemos: não tem jeito, não vai dar, agora é o fim da linha, não tem como fazer com isso aqui. Mas eu sei que esse menino, Anderson, ele poderia ter ficado quieto, ficado com aqueles pãezinhos e aqueles peixes só para ele. Porque adolescente, gente, pense, diz a palavra de Deus que era um menino. Normalmente o menino não vai querer compartilhar, inclusive se tivesse mais ele ia querer. Mas esse menino, ele se apresenta e ele pega aquilo que ele tem, aparentemente tão pouco, como o pastor Anderson disse, pães muito pequenos, talvez fossem sardinhas também, diz o texto, um peixinho muito pequeno, mas ele, com generosidade, ele diz: opa, de alguma forma
Eu tenho algo e pode fazer a diferença. Ele não guardou para ele. Márcia, tem coisas nessa parte que me chamam muita atenção. Conta para mim. Primeiro, é que nós temos o hábito de desprezar as pequenas coisas. A gente não bota fé nos pequenos começos, nas pequenas coisas. Pensa no azeite daquela viúva. O profeta fala assim: o que você tem em casa? Ela fala assim: nada. Ou seja, desprezo pouco. Eu só tenho uma botija de azeite. O propósito daquela mulher era pagar a dívida dos seus filhos. Mas aí o profeta fala: pega a vasilha, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E o azeite da viúva multiplicou. Ela não queria, depois de perder o marido, perder os 2 filhos. Era o único ideal de vida. Mas sabe qual era o ideal divino para a vida dela? Conta aí. Aposentá-la. Porque depois que ela pagou a dívida, a palavra fala assim: agora vai e vivei do resto. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus no pouco, o pouco é para te manter fiel. O pouco não é estágio final, Márcia. O pouco na fidelidade, ele te leva no muito. É saber viver no pouco, em fidelidade com o Senhor, que o muito vai vir. Tem gente que pega o pouco e despreza. Tem gente que pega o pouco e fala: não tem como ofertar. Eu não tenho como partilhar. Eu não tenho como doar. Não, é no pouco, é na fidelidade do pouco que o muito vem. Até porque, Márcia, as bênçãos de Deus, elas são superabundantes. Você tem um projeto, é só comprar uma propriedade. Deus está falando assim: eu vou mandar propriedade, eu vou mandar aqui um templo maior, eu vou mandar aqui estacionamento, eu vou mandar aqui agora um centro de convivência, eu vou mandar um prédio educacional. A gente não consegue mensurar as coisas que Deus faz quando a gente não despreza o pouco. Lembra daquela outra mulher que era: o que você tem em casa? O profeta perguntou. É um bocadinho, um pouquinho de farinha e de azeite. E ali o profeta fala: vai lá, faz um bolinho para mim. Para mim primeiro. Para mim primeiro. O que era isso? Era como oferta ao Senhor. Era como oferta daquela viuvinha. 2 moedinhas. Mas aquela mulher deu tudo. Agora, só para... Esse menino é genial, Márcia. Por quê? Eu fico me perguntando se não tinha mais gente ali com comida. Porque olha só, a tua família tem uma mania que eu acho muito interessante. Tem 50... Tava demorando, gente. 50 convidados para fazer uma festa. Eles conseguem fazer comida para um batalhão, para 200. Você conhece, Márcia, famílias que a festa assim, vão vir 15, 20, chega lá, tem comida para 100. Não, deixa, é melhor sobrar do que ter escassez. Quem é assim também? Melhor sobrar. Assim, eu acho muito legal esse negócio. Depois eu congelo, gente. Comida para batalhão. Mas agora é o momento em que eu fico perguntando assim: será que ninguém mais tinha comida ali? Eu fico pensando assim: por que esse menino pegou 5 pães e 2 peixinhos, enfiou na mochila dele e começou a desfilar e andar? Com certeza esse menino tinha uma coisa chamada provisão. Aí eu lembro quando eu preguei há dias atrás, das virgens, as prudentes e as imprudentes. Ele não sabia o que esperaria. Aí quando eu olho para isso, eu fico pensando no tempo que eu estudava naquela escola municipal, Ubaldina Dias Jacaré. Ninguém conhece isso, irmãos. O nome já é assustador. E eu andava com sapatos 747 da Vulcabras, uma meia preta, uma bermudinha xadrez, uma lancheira bordada Anderson. E todo dia, Márcia, eu ia com a minha merendinha, meu pão com a manteiga. Tomava cuidado, porque o pão do pobre sempre cai com a manteiga para baixo. Na hora de comer eu tinha maior tranquilidade para isso não suceder. E eu levava sempre o meu lanchinho. Esse menino, ele sai com provisão. Sabe por quê? Ele sabia que ia permanecer com Jesus
Porque os discípulos estão falando, despede a multidão, afasta. E Jesus está falando, não, em mim, fiquem na videira verdadeira. Em mim vocês vão conseguir o que conseguem. Não afasta, não traz, permaneça. Esse menino foi com provisão para encontrar com o mestre. E isso me traz uma grande lição. Essa provisão desse menino, por que outros não tinham? Deviam ter, sabia? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Às vezes as pessoas têm, mas elas acham que se compartilharem, ou se doarem, ou se elas se desfizerem daquele pouco, elas vão ficar sem nada. Mas em Deus é o contrário. Quando nós ofertamos, quando nós dividimos, a matemática de Deus é completamente diferente. Na generosidade está o milagre. É por aí. Na generosidade está o milagre, irmão. Será que não tinha mais gente ali que não tinha pelo menos um peixinho? Será que não tinha mais gente ali que não tinha mais um pão? Será? Mas às vezes nós nos escondemos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui, Anderson, e eu falei assim, você fez alguma oferta lá? A gente estava conversando e eu tenho intimidade para isso. E ela, sim, fiz. E essa pessoa, ela ofertou 70% mais ou menos do que ela ganhou. Eu falei, como assim? E eu chorei porque eu falei, Deus, honra. E eu tenho certeza que esse menino que saiu de casa com o valor mais ou menos de R$30, se a gente fosse levar para hoje em dia, o que ele ofertou, irmãos, no valor de hoje, se a gente for levar em consideração, se eram 5.000 homens, ou se eram 20.000 pessoas, como o texto diz, aquela oferta, ela se transformou em mais de R$90 mil. R$30 se transformou em mais de R$90 mil. E ele não ficou sem a parte dele. Irmãos, nós não ficamos sem a parte do Senhor na nossa vida. Seja o tempo que você dedica em oração, seja o tempo que você dedica à vida de outra pessoa. Não estou falando só de recursos materiais, mas eu estou falando da multiplicação que o Senhor faz. Porque o pouco que nós fazemos com o Senhor na história se multiplica e se torna de uma forma incontável que só o Senhor pode fazer. Você já falou duas características que eu creio que ele também tinha. Diga. A primeira é que ele andava com provisão. Ele estava com a mochilinha dele cheia. Segunda, a sua generosidade, que eu acho que é uma marca distintiva de um servo do Senhor. E por último, ele deu tudo. O Márcio estava pensando assim, se eu vou para um lugar desse, está anoitecendo, não tem nada para comprar, eu podia até partilhar, mas eu acho que um peixinho desse e um pão ia ficar na minha mochila. Até para assim, como eu sou resguardado, se eu estou levando 5, eu vou segurar umzinho. Deixe um peixinho desse aqui, não. Ele entregou tudo. Ele deu tudo, você sabe por quê? Por quê? Porque ele sabia que estava diante daquele que tudo era na vida dele. E só entrega tudo quem confia que ele é tudo na sua vida. Aleluia. Portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu creio nisso, você crê? Eu creio. em Eu nome de creio. Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria voltar para a cena aqui com você, olha só.
já sabemos que tinham 5 pães e 2 peixinhos. Já sabemos que estava tarde, já sabemos que era deserto, já sabemos que eles estavam longe de tudo, já sabemos que 2 discípulos e todos eles mandaram para que eles fossem para longe de Jesus, mas havia um menino. Havia um menino. Pastor, olha quanta gente nós temos aqui. Há muita gente aqui. E aí Jesus olha para eles e diz assim, olha no versículo 10. Jesus, mandai assentar os homens, e ele manda que todos se assentem. E aí eu fico pensando, já pensou? 5 pães e 2 peixes, e eu estou lá sentando. Eu falo, eu quero ver no que vai dar isso. E eu sou discípulo, eu vou falar, eu quero ver no que vai dar isso. E eles se assentaram. E o número de homens era quase 5.000. Pense, irmãos, 5 pães e 2 peixes. Pense, irmãos, no questionamento. Será que vai, o que vai acontecer aqui? Será que vai ser? Lembra, pastor, que lá no quartel você tinha uns treinamentos, né? Que tinha que passar um bombom. Olha, naquela época, um bombom dava para 60. Dava para 60. Ainda sobrava. Né? Sobrava, né? Sobrava. Então, eu acho que eles deviam pensar assim, aqui o treinamento vai ser assim, né? Vai ser uma migalhinha para cada um. Mas com Deus não tem migalhas. Deus é um Deus que jorra. Deus é um Deus que sabe as nossas necessidades. Deus é um Deus que nos conhece profundamente. Ele manda sentar. Senta. Espera. Espera, descansa, espera. E ele começa então no versículo 11. Ele toma os pães. Isso aqui, irmãos, é algo muito forte. O que ele fez? Quando ele pegou 5 pães olhando para essa multidão. Talvez eu e você olhássemos e falasse assim, que miséria. Não vai dar para nada. Não dá nem para largada. Não é assim que eu e você fazemos, às vezes, quando pegamos o nosso salário. Às vezes nós falamos assim, salário de miséria, não dá para nada. E nós olhamos para quem está do nosso lado e falamos um monte de coisa e não somos gratos ao Senhor. Mas o Senhor Jesus faz algo que faz toda a diferença e que deveria ser a nossa prática de todos os dias. Ele toma os pães e ele dá graças. Sabe o que é isso? Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. E ele dá graças ao Senhor. Você está falando isso, eu estava lembrando da história de uma família de missionários que passaram por um momento de tamanha privação. E teve um dia que a esposa chamou o marido e falou assim, a despensa esvaziou. Aí o marido falou assim para ela, arruma a mesa. Se assenta aí, multidão. E aí botou os filhos ao redor da mesa, a mulher olhando para ele. Ele falou assim, nós vamos agradecer a Deus o alimento, as panelas vazias e os pratos vazios. Fé. E aí ele levou a mente e o coração a Deus com toda a sua família e falou, graças te dou, Pai. E os filhos e a mulher, sem entender, olhando, não tinha nada, não tinha cheiro nem de comida alguma. Mas eis que quando terminam de orar, a campainha toca. E quando a campainha tocou, abriu a porta e vinha uma pessoa com um banquete entrando naquela casa para partilhar. Sabe por quê, Márcia? Você vai ver que Jesus, ele dá graças no pouco, e a gente não consegue dar graças no pouco. Sabe por quê? A gente sempre olha para o que está faltando e não pelo que veio. Dê graças pelo que veio. É isso. E aí Jesus faz uma coisa muito interessante. Ele senta todo mundo e agora ele vai dividir com os 12. E os 12 começam a dividir com a multidão. Sabe por quê, Márcia? É dividindo que o milagre acontece. Não há como a gente viver o sobrenatural de Deus se não soubermos partilhar. A gente não pode desprezar o pouco, não é isso? Bem, pode ser. Não desprezem o pouco. A gente não pode desprezar os pequenos começos. A gente não pode desprezar aquilo que Deus tem nos dado e olhar e falar, é muito pouco. Irmão, o pouco que Deus faz. Deus não olha com os nossos olhos
Nós julgamos com o olhar humano, mas o Senhor, Ele vê aquilo que eu e você não conseguimos ver. 5 pães e 2 peixes para o Senhor é o suficiente para uma multidão. Ele é o Deus que opera no sobrenatural. Mas eu acho que o segredo está nisso. Na mão do menino eram 5 pães e 2 peixes. Mas na mão do mestre, quando você partilha, aí a multiplicação vem. Sabe por quê? Aos olhos humanos, quando você pensa assim, como é que pode aquele povo todo de Israel não ser massacrado por Faraó? Porque eles estavam nas mãos do Senhor. Como é que pode Davi, com uma tiradeira, derrubar um gigante? Porque nas mãos do Senhor ele conseguia grandes feitos. Como é que pode Sansão, ele conseguir tamanha força com a queixada fresca de um jumento? Ele matou 1000 homens. Porque na mão do Senhor ele era uma potência. Eu acho que é isso que a igreja precisa aprender. Ela depender no Senhor para tudo. Ele é provedor, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mas o povo, na hora de partilhar, o povo, na hora de entregar, entrega sobra, entrega aquilo que não vai gerar uma oferta que agrade ao Senhor. Sabe porque quando você entrega a tua vida toda, confia nele, o mais Ele o fará. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Mais uma vez, por que grande és tu? Só Ele é grande. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Você pode se assentar? Vou caminhando aqui para a gente encerrar. Ok. No versículo 12, depois da distribuição dos pães e peixes, a palavra diz que eles, quando estavam saciados, eles ficaram saciados. Então ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu creio que o texto aqui nos aponta é que Ele faz muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Talvez só eles fossem alimentados e a provisão parasse. Mas o Senhor permitiu que, além da saciedade, porque creia que é Ele quem supre todas as nossas necessidades. E quando eles estavam saciados, o Senhor disse para que eles recolhessem tudo que sobrou. Eu creio que, e é o que Deus faz na nossa vida. Nós oramos por algo e Deus faz mais. Nós oramos por uma cura e Deus faz mais. Deus traz um familiar salvo. Nós oramos por salvação de um e Deus traz uma família. Nós oramos para que Deus possa suprir nossas necessidades e Deus faz além. Nós oramos por uma porta e Deus abre porta, janela. Nós oramos por tantas coisas e Deus é quem move. Quando nós percebemos, Ele está fazendo muito mais com ampla suficiência. Irmãos, o resultado é
sempre maior do que o esperado. E foi assim que o Senhor Jesus fez naquele dia. E quando eles estavam saciados, houve o recolhimento de 12 cestos. É assim que Deus faz. Sabe, pastor, no aniversário da igreja, nesse grande projeto que é um sonho da igreja de tantos anos e que Ele confirmou no seu coração, que está há pouco tempo aqui, eu creio que não vai ser só no terreno. Muitas almas virão, muitas vidas se entregarão, a igreja andará em santidade, a igreja verá o milagre, a igreja testemunhará daquilo que o Senhor fez, a igreja vai responder como esse menino, ninguém vai ficar escondido, ninguém vai falar que não tem nada, todos nós temos algo da parte de Deus e que podemos fazer, e no final todos nós vamos cantar juntos o hino da vitória. Eu creio que quando você coloca o coração na obra, você coloca toda a sua vida. E quando você faz isso, você fica pensando assim: como é que pode um negócio tão pequeno alimentar tanta gente? Dizem os autores que aí devia ter aproximadamente 20 mil pessoas. Um detalhe curioso é que ele fala homens. 5 mil homens. Sabe por que ele fala 5 mil homens? Porque esses homens estavam esperando um libertador político, alguém que pudesse libertá-los da garra de um regime opressor. Mas eles não perceberam que ali estava o libertador espiritual, que ele te livra de todas as garras de qualquer tipo de opressão. E aí, aquela provisão de 5 para 2, agora sobra 12 cestos. Porque a palavra fala: eu te darei muito mais abundantemente, além daquilo que pedires ou que pensares, segundo o meu poder. Não é no teu esforço, não é no teu esforço, não é no teu trabalho, é segundo o poder dele que em vós opera. Nós precisamos, como igreja, Márcia, aprender uma coisa: ou a gente anda no braço da carne, ou a gente anda no Espírito, no poder do Espírito. A PIB Vila da Penha será uma igreja vencedora, andando no poder do Espírito, confiando a direção, confiando na provisão e sabendo que o Senhor vai nos surpreender sempre com coisas maravilhosas. Cestos abundantes. Aliás, Deus não desperdiça nada, né? E tá aí um cara que eu acho que eu não gosto de desperdiçar nada, irmãos. Ela começa até a rir. Eu não desperdiço nada, nada. Do alimento ou que for, eu dou uma reciclada, irmãos. Lá em casa, às vezes, não tem um sobredonte. Sabe o que é sobredonte? A sobra de ontem. Aí vai ficando, aí eu vou lá, eu jogo uma manteiga, eu faço eu jogo uma cebola, já revitalizou. E vou remando, de tal forma que nada vai faltar, mas também nada será desperdiçado. Nosso Deus não é um Deus de desperdício. Até porque, Márcia, tudo que Deus confia na tua mão, como no início Ele falou para o seu discípulo, é só um teste. Quando Ele confia algo na tua mão, Márcia, Ele quer que você consiga granjear, melhorar, entregar bem melhor. O problema é que tem gente que pega isso, esconde, retém e acha que vai ser abençoado. Não, é no partilhar, é no colocar diante do Senhor que a coisa vai se avolumando. E aí, aquele que está granjeando bem, ele confia mais coisa. Aquele que está indo mal, o que é que ele faz? Retira. Porque tudo que Deus nos confia, nós vamos dar contas. A gente vai dar conta da nossa família. Eu vou dar conta da PIB Vila da Penha. Encerrou a etapa aqui, a gente entregou uma igreja melhor ou pior. Porque tudo que Deus nos confia, Ele quer botar a mão no poder do Espírito e inflar, fazer prosperar. E a palavra que mais Deus me deu nesses últimos dias foi: Anderson,
eu estou te confirmando no ministério e vou dar essa vitória nas mãos de vocês, por amor ao meu povo, por amor ao meu povo. Meu povo passou por um momento delicado, meu povo passou por um momento difícil, meu povo orou para entender que eu coloco o pastor, meu povo buscou a minha face. Agora eu vou dar um período de muitas vitórias para eles entenderem o que é partilhar e andar na dependência do Espírito Santo. O Senhor tem falado isso, o Senhor tem feito isso, para que na igreja haja temor diante dele. Por quê? Deus não veio, Márcia, para me libertar das garras de um chefe num trabalho difícil. Deus não veio para aliviar algumas dores, algumas dificuldades. Deus não veio para me tirar de algumas covas, mas para me sustentar nas covas. Deus não veio para aliviar o Anderson e tirar ele de algumas fornalhas, não. Mas na fornalha é que ele é comigo e a chama não vai arder. Por quê? Nós precisamos ser um povo que depende, que confia no Senhor, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, como Daniel. Haja o que houver, eu estou aqui firme com Ele, a minha vida é dele, eu entrego tudo a Ele. E com base nisso, que venham as covas, que venham as fornalhas, que venham as adversidades, que venham as lutas, que venham as tribulações, que venham as tempestades, que venha mar, que venha aquela revolta, um tsunami. Sabe por quê? Nós sabemos quem luta por cada um de nós. Nós sabemos quem está à frente de todas as coisas. O que Ele está falando para a PIB Vila da Penha? Eu estou dando. Eu vou dar provisão. Eu só estou testando o coração do meu povo. Só isso. Deus está testando a igreja, amadurecendo a igreja. Sabe para quê, Márcio? Porque coisas maiores virão, desafios maiores virão, coisas tremendas virão. Uma certeza eu tenho: o mesmo que desafia já tem um plano, o mesmo que desafia já tem provisão, o mesmo que desafia vai multiplicar e vai superabundar tudo que Ele tem para cada um de nós.